Olá, pessoal! Vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Aqui é Armstrong Leal. É uma satisfação muito grande ter convosco nesta oportunidade para meditarmos um pouco nas Sagradas Escrituras. Antes, gostaria de convidá-los para inscrever-se em nosso canal no YouTube, @Leal275. Lá sempre terá uma mensagem da parte de Deus para o teu coração. Nesta oportunidade, vamos meditar o porquê devemos passar pelo deserto. Esse deserto é simplesmente uma metáfora ou uma analogia da espiritualidade, da vida espiritual. Por que devemos, muitas vezes, passar pelo deserto espiritual? E nesta oportunidade, cinco lições nos saltam os olhos. O porquê devemos passar, muitas vezes, por certos desertos espirituais da vida. Várias pessoas na Bíblia também passaram por isso. Também enfrentaram grandes desafios e aprenderam lições importantíssimas da parte de Deus nesta passagem. Algumas épocas da vida no deserto nos traz lições, muitas vezes muito assemelhadas àquelas que o deserto físico real nos faz sentir, como um lugar seco, ermo, quente, sem vida, difícil de se suportar. Muitas lutas também se caracterizam por ter estas interfaces de características que acabo de vos dizer. Enfrentamos dificuldades, é bem verdade. Temos pouco alívio, é bem verdade. No entanto, nesses momentos difíceis de passagem pelo deserto, nós aprendemos lições valiosas também, como acreditar em Deus, entre outras coisas. Mas, primeiro ponto que iremos destacar, no deserto nós aprendemos a depender de Deus. No deserto não há comida, não há bebida, não há sombra, não há abrigo. O deserto é um lugar em que o povo, por exemplo, de Israel, descobriu que seu sustento vinha da parte de Deus, era provido pelo Senhor, ou seja, era enviado diretamente dos céus, maná quentinho e água, onde eles podiam se deleitar. Isso nós vamos encontrar o registro disso lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, dos versos do 2 ao 4. Ninguém passou fome, porque aprendeu a depender de Deus. Deus cuidou com desvelo do povo dele. A verdade é que toda a vida depende de Deus, mas quando estamos em circunstâncias normais, muitas vezes nos esquecemos disso. Pomos nossa confiança em outras coisas, como dinheiro, família, inteligência, carreira, felicidade. No deserto, as coisas que confiamos falham. Temos que depender, meus irmãos, de Deus. Então vemos como Deus é poderoso e descobrimos que Ele está no controle de tudo. E quanto mais dependemos de Deus, quanto mais dependemos do Senhor, mais nos tornamos fortes. Segundo ponto, por que passar pelo deserto? Segundo ponto, porque descobrimos que é essencial. João Batista, aquele que vivia no deserto e pregava no deserto, sua vida era muito simples, sem comodidades, sem roupas bonitas, de grife ou comida variada. Mas ele precisava destas coisas. Mateus capítulo 3, verso do 3 ao 5, está essa história de João Batista registrada. Sua missão era mais importante do que os adornos e confortos dessa vida, ou que essa vida poderia lhe proporcionar. João Batista estava comissionado da parte de Deus a anunciar e preparar o caminho do Salvador do mundo. E principalmente nesta missão que ora Deus o reservava, desfrutar desta comunhão saborosa com o Senhor. Quanto mais passamos por uma fase que parece um deserto, podemos perder muitas comodidades da vida, muitos confortos que esta vida pode proporcionar. As coisas nos dão conforto e prazer, mas elas falham porque não nos pode preencher o nosso coração, onde só Deus pode trazer paz, prosperidade de verdade. Mas então,
o que descobrimos que muitas coisas que achamos serem essenciais nesta vida, são desnecessárias. Vivendo com muito ou com pouco, o que realmente é essencial é seguir Jesus, é ter o Senhor em nossos corações. Somente Deus é que dá significado e sentido para a nossa vida e nos sustenta, mesmo nas horas mais difíceis. Quando centramos nossa concentração mental na vida em Cristo e entendemos que é nele que há o pleno conhecimento da verdade, do prazer e da felicidade real, é que nosso paradigma de vida ele passa a modificar-se. Terceira lição: passar pelo deserto é vencer, é aprender, é treinar também a vencer as tentações da vida. Antes de começar seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito, isso mesmo, pelo Espírito para o deserto, onde foi tentado pelo diabo. Jesus, como Salvador do mundo, ele poderia ter tentado negociar com o Pai ou evitar passar pelo deserto. Mas para cumprir a palavra, para sofrer na própria carne as intempéries e dificuldades da vida, ele foi levado pelo Espírito para enfrentar o deserto. Ele enfrentou todo tipo de tentação, mas não pecou, usando as palavras de Deus para vencer o diabo, conforme está ali no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 1 ao 4. Depois que venceu a tentação no deserto, Jesus teve um ministério cheio de poder. No deserto somos confrontados com a realidade do pecado. Temos uma escolha: sucumbir ao pecado ou dedicar a vida a Jesus. E aí, qual será a sua escolha? Não há lugar para esconder-se. Temos que admitir que nossas fraquezas a Deus é algo real. Nós somos frágeis mesmos. Mas encontramos no Senhor, em Deus, a força para superar ou suportar essas tentações. Quando encontramos essa força que vem do Senhor, certamente saímos do deserto, muito mais preparados do que antes ao adentrarmos nele ou por ele. Lição 4 e penúltima lição: nós, ao passarmos pelo deserto, aprendemos a resolver nossos próprios problemas. Pois Elias, quando foi levado para o deserto, ele não estava bem. Ele tinha realizado milagres incríveis diante de todo o povo de Israel. Venceu 400 ou enfrentou 450 profetas de Baal. Em vez de viver um grande avivamento, Elias foi ameaçado de morte por uma mulher. No deserto, ao correr para o deserto, ele pediu ou desejou a sua própria morte e o levou para um monte para ali ser restaurado. Isso está em 1 Reis, capítulo 19, do verso 9 ao 11. Mas quando saiu do deserto, Elias tinha uma nova visão e estava pronto e preparado para continuar sua missão de profeta. Por vezes, circunstâncias difíceis, meus irmãos, nos empurram para um deserto emocional e espiritual, conforme este que o próprio Elias vivenciou. Nós sentimos acabados, arrasados, sem forças para nada e só queremos fugir da situação adversa. Mas Deus nos leva para o deserto para justamente ali, no deserto, assim como fez com Elias, nos restaurar daquela pressão ou daquela depressão que ele viveu naquele momento. O sofrimento do deserto é o lugar onde podemos nos encontrar a sós com Deus, ouvir melhor a sua voz ou distinguir melhor a sua voz. Ele nos ajuda, o deserto, a confrontar nossos próprios problemas e consertar o que está errado em nossa vida. Se deixarmos Deus agir no tempo certo, no deserto, certamente sairemos dali, daquele lugar ermo, mais fortes ou fortalecidos e pronto para qualquer ou quaisquer desafios que possam se apresentar na nossa vida. E em quinto e último lugar, nos 40 anos que o povo de Israel vagou no deserto, ao passar por ele, aprenderam a desenvolver a esperança. Houve um homem que não perdeu sua esperança em Deus, como Josué. Ele se manteve fiel a Deus e não seguiu e acompanhou as murmurações e reclamações manifestas pelo povo na passagem do deserto. Durante todo o tempo se manteve fiel sem desistir
Está ali em Números capítulo 14, versos do 6 ao 9. Não foi fácil, a bem da verdade não foi fácil, mas Josué, ele nunca esqueceu e desistiu de Deus. Já tinha feito por ele e pelo seu povo nos primórdios, no início da jornada no deserto, quando os tiraram lá das garras do Egito. E Deus reconheceu o valor daquele homem e colocou como liderança para novas conquistas da terra prometida. A verdadeira esperança não morre no deserto, nunca morrerá no deserto. Quando vem a dificuldade, aprendemos a confiar em Deus, lembrando de todas as coisas que Ele já fez no passado por nós, assim como fez com o povo de Israel, e Josué nunca esqueceu disto. Devemos ser como Josué. Devemos ter o espírito de Josué, de reconhecimento pleno do bem que Deus nos faz ou nos fez. Se Deus sempre foi fiel, Ele vai continuar sendo. Ele vai continuar nos ajudando, mesmo passando pelo deserto. Mesmo nas horas mais difíceis, não vemos saída, descobrimos que realmente, crendo em Deus, Ele nos ajudará a sair deste momento difícil, rumo à vitória. Quando tivermos saído do deserto, certamente a nossa esperança será maior em Deus e será firme e abundante sempre. Por isso, meus queridos, finalizando a mensagem por aqui, esses 5 lições que acabamos de vos descrever é apenas uma preliminar. Há muito mais lições a apreendermos ao passar pelo deserto. Estas talvez sejam lições ainda muito tímidas diante de uma gama de coisas que aprendemos ao passar pelo deserto. Mas uma coisa é essencial: passando pelo deserto, nunca sairemos o mesmo, porque Deus, Ele não deixa que a gente passe sozinho, Ele passa conosco. Ele nos faz aprendermos que no deserto é apenas o início de novos tempos que virão, que estão batendo à nossa porta e que nós floresceremos muito mais como cristãos, não seremos os mesmos. Nos desapegaremos de coisas fúteis e banais desta vida, entendendo o que é essencial realmente. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.